O fantasma que aparece em fotos antigas. Há algo de profundamente perturbador nas fotografias antigas. Não apenas pelo tom sépia, pelas roupas de outra época ou pela rigidez das poses, mas pelo mistério que parece emanar de cada imagem congelada no tempo. Desde os primórdios da fotografia no século XIX, inúmeras histórias se espalharam sobre pessoas que, ao revelarem suas fotos, perceberam algo que não deveria estar ali. Figuras estranhas, rostos desconhecidos e até mesmo silhuetas transparentes que muitos acreditam ser espíritos. Assim nasceu a lenda do fantasma que aparece em fotos antigas, um tema que até hoje intriga curiosos, pesquisadores do sobrenatural e até fotógrafos profissionais. A ideia de que fantasmas podem ser capturados por câmeras começou a se popularizar pouco tempo depois da invenção da fotografia. Na era vitoriana, muitos fotógrafos viram nisso uma oportunidade de lucrar com o fascínio que o público tinha pelo espiritismo. Eram comuns os chamados retratos espirituais, nos quais, ao lado da pessoa fotografada, surgia a imagem borrada ou translúcida de alguém que já havia falecido. Embora parte dessas imagens fosse fruto de truques e manipulações, a crença popular era tão forte que muitas famílias buscavam nesses retratos a esperança de reencontrar seus entes queridos. Mas, para além das fraudes, existem relatos assustadores de fotografias que pareciam trazer presenças inexplicáveis. Em muitas delas, ao fundo, surgem rostos de desconhecidos, pessoas que não estavam presentes no momento da foto e que ninguém reconhecia. Em outras, aparecem figuras quase transparentes, com expressões enigmáticas, que parecem observar silenciosamente os vivos. A estranheza aumenta quando se descobre que, em alguns casos, esses rostos ou figuras lembravam parentes já falecidos. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1936, no interior da Inglaterra. 2 fotógrafos registraram uma das imagens mais icônicas da história do sobrenatural, a chamada Dama Marrom de Rainham Hall. A fotografia, tirada na escadaria de uma antiga mansão, mostra a figura translúcida de uma mulher vestida com roupas do século XVIII. Especialistas da época analisaram o negativo e não encontraram sinais de manipulação. A história conta que a aparição seria o espírito de Lady Dorothy Walpole, que teria morrido de forma trágica naquele local. Desde então, a imagem percorreu o mundo e até hoje é considerada um dos maiores enigmas fotográficos. Outro relato intrigante é o da família Cooper, nos Estados Unidos, nos anos 1950. Ao revelar a foto de um jantar em família, notaram que, pendurado de cabeça para baixo no teto, aparecia o corpo de uma figura humana escura, sem rosto definido. Nenhum dos presentes sabia explicar como aquela imagem surgira, e até hoje a foto é citada como um dos registros sobrenaturais mais impressionantes da era analógica. O que torna esses casos ainda mais assustadores é a ideia de que as fotografias antigas, por serem analógicas, não tinham a facilidade de manipulação digital que existe hoje. Claro que montagens e truques de exposição eram possíveis, mas nem sempre havia explicação técnica para o que aparecia. Em muitos registros, a nitidez dos rostos ou a forma como as figuras surgiam tornava impossível acreditar que se tratava apenas de coincidências ou ilusões. Há quem acredite que o segredo esteja justamente na natureza da fotografia. Enquanto nossos olhos captam apenas o que está no espectro visível, as câmeras podem registrar nuances de luz que escapam à visão humana. Dessa forma, seria possível que as lentes captassem presenças espirituais que não conseguimos enxergar a olho nu. Para os espiritualistas, as fotos antigas são provas de que o mundo dos vivos e o dos mortos não estão tão separados quanto pensamos.
Por outro lado, céticos explicam que muitos desses fenômenos podem ser atribuídos a falhas na revelação, reflexos, duplas exposições ou até poeira e manchas no filme fotográfico. A mente humana, propensa a buscar padrões e rostos em formas aleatórias, fenômeno conhecido como pareidolia, faria o resto do trabalho, transformando borrões em fantasmas. No entanto, mesmo com todas essas explicações, há registros que permanecem desafiando a lógica até hoje. O fascínio pelo tema também está ligado ao aspecto emocional das fotografias antigas. Quando olhamos para uma foto amarelada pelo tempo, temos a sensação de que ela é uma janela para o passado, um portal que nos conecta a pessoas e lugares que já não existem mais. Talvez seja por isso que o aparecimento de fantasmas em fotos mexa tanto com o imaginário. É como se, em meio às poses congeladas, os mortos encontrassem uma forma de nos lembrar de sua presença. Muitas famílias guardam histórias semelhantes. Há relatos de pessoas que, ao olhar álbuns antigos, encontram rostos que ninguém sabe identificar. Em alguns casos, acredita-se que sejam parentes distantes. Em outros, as feições são tão estranhas que ninguém consegue explicar. Há também registros de figuras esmaecidas surgindo atrás de grupos, como se estivessem apenas observando silenciosamente. Esses relatos passam de geração em geração e alimentam um mistério em torno das fotos antigas. Nos dias atuais, com a tecnologia digital, o fenômeno continua a intrigar. Ainda há quem registre figuras estranhas em selfies, sombras em cantos de ambientes ou até silhuetas que surgem em gravações de vídeo. Mas por causa da facilidade de edição, é cada vez mais difícil separar o que é real do que foi manipulado. Por isso, as fotos antigas ainda têm um peso especial, como se carregassem consigo uma aura de autenticidade difícil de contestar. O fantasma que aparece em fotos antigas continua sendo um dos grandes enigmas do sobrenatural. Para uns, trata-se apenas de truques ou coincidências. Para outros, são evidências de que o mundo espiritual está ao nosso redor, silencioso, mas sempre presente. O fato é que essas imagens nos provocam uma mistura de medo e fascínio, pois nos fazem encarar a ideia de que a morte talvez não seja o fim absoluto. Quando olhamos uma foto antiga e notamos uma figura que não deveria estar lá, é impossível não sentir um arrepio. Seria apenas uma falha da câmera, um jogo de sombras, ou a prova de que alguém do passado ainda insiste em permanecer entre nós? Perguntas como essas continuam sem resposta, mas é justamente o mistério que mantém viva a lenda. Assim, toda vez que abrimos uma caixa de fotografias antigas e vemos rostos desconhecidos ou silhuetas esmaecidas ao fundo, é inevitável que a imaginação voe. Talvez seja apenas a poeira do tempo, talvez sejam memórias esquecidas. Ou quem sabe, sejam os fantasmas que, através das lentes do passado, escolheram se revelar para nós, guardando seus segredos nas imagens que desafiam a lógica até hoje.